Circunferência trigonométrica é uma circunferência orientada, centrada na origem, dos sistemas, orientada no sentido positivo, então, sentido anti-horário, a orientação dela, e de raio 1. Então, portanto, aqui vai ser 1, aqui menos 1, aqui 1 no y e aqui menos 1 no y. Esse ponto A aqui, né, ele vai ter coordenadas 1 no x e 0 no y. Esse ponto aqui que eu vou chamar de B, vou botar ele aqui em azul, ele tem coordenadas 0 no x e 1 no y, aqui o nosso ponto B. Esse ponto aqui, eu posso chamar ele de C, ele vai ter coordenadas menos 1 no x e 0 no y. E esse ponto aqui, que eu posso chamar ele de D, vai ter coordenadas 0 no x e menos 1 no y. E a origem, claro, ali, né, é o 0, 0. Então, o que a gente vai querer agora é associar arcos sobre essa circunferência trigonométrica aqui. É importante eu ter essa localização dos pontos, né? Então, o que a gente vai ver é que, por exemplo, um arco cujo ângulo é π sobre 2 radianos, que a gente sabe que é 90 graus, orientado no sentido positivo, vai estar exatamente nesse ponto aqui, né? Ou seja, o ponto 0,1 corresponde a um ângulo de π sobre 2 radianos. A gente pode usar tanto em radianos quanto em graus para demarcar os arcos sobre a circunferência trigonométrica. E aí, só lembrando, né, se orientar no sentido horário, a orientação é negativa. Então, se eu vou marcar um arco no sentido horário, então, por exemplo, alfa igual a π sobre 2, estaria aqui, né? Se eu tivesse um outro ângulo, por exemplo, beta igual a menos π sobre 2, ele estaria aqui. Aqui estaria o beta igual a menos π sobre 2, ou seja, é 90 graus, né? π sobre 2, no sentido horário, que é o sentido negativo. Quando não fala nada de orientação, qual é o sentido que eu vou marcar o ângulo? Por convenção, o sentido anti-horário, ou seja, a orientação positiva. Deixa eu escrever aqui. Sentido anti-horário. E aqui o sentido horário. Então, sempre que eu... Sendo assim, então, os eixos x e y dividem a circunferência em 4 quadrantes, né? Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E o quarto quadrante. Então, os ângulos situados sobre os eixos, aqui, ó, não estão nem em nenhum dos quadrantes, não pertencem aos quadrantes. Então, o 0 grau, 90 graus, que vai estar situado aqui, os 180 graus aqui, 270 graus aqui. Então, esses ângulos estão sobre os eixos, não estão nem no primeiro nem no segundo quadrante. O 45 graus, por exemplo, que seria aqui bem no meio, esse pertence ao primeiro quadrante. Observe que em radianos, esse cara aqui é o mesmo que π sobre 4. Aqui, 90 graus, é π sobre 2. 180 a gente sabe que é π. E o 270 é 3π sobre 2 radianos. Então, esses ângulos estão sobre os eixos. Não pertencem a nenhum dos quadrantes, a não ser o 45 graus, por exemplo, está no primeiro.
a 210 graus, por exemplo, que é 180 mais 30, está aqui no terceiro quadrante. Vamos ver agora então arcos côngruos ou congruentes. São arcos que possuem a mesma medida. Se eu pegar um arco aqui de medida B, então imagine que eu pegue exatamente esse arco aqui, vou desenhar aqui pontilhado sobre o... Então, esse arco aqui de medida B, ele vai ter a mesma medida que um arco que, se sair da mesma origem aqui, né? Vou tentar fazer aqui em volta. Que dê uma volta em torno dessa circunferência e cai exatamente na mesma posição. Então, por exemplo, se eu pegar um arco que dê uma volta em torno da circunferência, uma volta, né? Sai da origem, uma volta completa, e vai andar mais exatamente esse pedaço aqui, ó. Então, que eu vou chamar de arco B'. A gente diz que o arco B' e B são côngruos. O que a gente pode... observe que não são iguais, são côngruos. Eles têm a mesma medida, eles têm a mesma posição sobre a circunferência. Eu posso dizer o seguinte, que o arco B' é B mais 2π. Em geral, arcos côngruos diferem por uma medida de 2π radianos ou 360 graus, se o ângulo estiver em graus. Então, se eu pegar um ângulo e somar 360, eu caio na mesma posição. Se eu pegar um arco aqui, π sobre 2. Então, esse arco que mede 90 graus. Se eu pegar agora um arco π sobre 2 e somar 360, ou seja, dar uma volta completa sobre a circunferência, pegar π sobre 2, que seria essa medida aqui, e dar uma volta em torno da circunferência e voltar para a mesma posição, ou seja, isso é o equivalente a somar 2π, eu caio exatamente, vou chamar isso de B'. Então, B' é π sobre 2 mais 2π. Deixa eu botar o π sobre 2 em vermelho. É π sobre 2 mais uma volta, 2π. Ou seja, tirando o mínimo múltiplo comum aí, eu posso dizer que B' é 5π sobre 2. Portanto, π sobre 2 e 5π sobre 2 são côngruos. A gente escreve assim. Eles têm a mesma posição sobre a circunferência. Observem que aqui eu dei uma volta, né? Eu poderia dar duas voltas sobre a circunferência. Vamos ver então onde estaria, né, o ângulo de 25π sobre 4. Ou seja, 25π sobre 4 é côngruo a qual ângulo da primeira volta, para a gente saber se vai estar no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então, novamente, eu tenho que saber quantas voltas esse cara aqui dá na circunferência. Lembrando que uma volta é 2π, duas voltas é 4π, três voltas é 6π. Então, eu tenho que descobrir aqui qual é o número menor que 25, menor ou igual que 25, que dividido por 4 dá par. Bom, o maior número menor que 25 é o 24, que dividido por 4 dá par, né? 24 por 4 vai dar 6. Então, eu posso desmembrar 24π e sobra π, né? Sobra 1π. 1π mais 24π dá 25π. Sobre 4. Então, sobre 4, sobre 4. Fica π sobre 4 mais 24 por 4 dá 6. Só que 6π
3 vezes 2π, né? Mais 3 vezes 2π. Então, o que isso significa? São 3 voltas na circunferência, né? Com isso, o ângulo de 25π sobre 4, 25π sobre 4 é côngruo a um ângulo de π sobre 4. Eu posso dizer, portanto, que um ângulo de 45 graus, π sobre 4, e 25π sobre 4 vão ter a mesma imagem no ciclo trigonométrico. Vamos então ver alguns arcos côngruos em graus. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, a gente sabe que ele está mais ou menos aqui, 30 graus. Se eu somar uma volta, né, que é 30 mais 360, 360 é uma volta, é 2π, eu vou ter um outro ângulo, que é o 390. Então, a gente diz que o 30 graus e o 390 são côngruos em graus. Bom, e se eu pegasse agora, por exemplo, um ângulo C de 780 graus, né? Como é que eu descobriria em que quadrante ele está? Ele é côngruo a qual ângulo? Bom, aí eu pego o 780 e descubro quantas voltas ele dá, dividindo por 360. Eu sei que 2 vezes 360 é 720, multiplico por 2 dá 720, e vai sobrar 60. Então, o resto aqui é que nos interessa. Eu posso dizer que 780 graus é igual a 60 graus mais 2 vezes 360. Ou seja, 780 é côngruo a 60 graus. 60 graus é côngruo a 780. Então, observem que vai ser sempre, a diferença entre dois arcos côngruos vai ser sempre um múltiplo de uma volta, né? De modo geral, os arcos côngruos podem ser escritos da seguinte forma, né? Se o alfa estiver em graus, a gente pode escrever a expressão geral para arcos côngruos a alfa da seguinte forma: alfa graus mais k vezes 360 graus. Essa aqui é a chamada expressão geral para arcos côngruos em graus. O k indica o número de voltas e é um número inteiro. Pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se esse ângulo estiver em radianos, por exemplo, x radianos, a expressão geral para ele vai ser x mais k vezes 2π, com k também pertencente aos inteiros, indicando o número de voltas. Então, isso é a expressão geral para arcos côngruos. O que a gente vinha encontrando a determinar o arco côngruo a 780, como a gente fez antes, isso se chama primeira determinação positiva. Por exemplo, qual a primeira determinação positiva para um ângulo de 855 graus? Bom, a gente pega 855 e divide por 360 para saber quantas voltas vai dar.
A gente sabe que 2 vezes 700 é 320, 360 dá 720. E sobra 5. 3. Então, o ângulo de 855 graus é congruente a um ângulo de 135 graus, que é exatamente o ângulo aqui do segundo quadrante. Então, 135 graus, 135 graus é côngruo a 855 graus. Então, a gente diz que 135 graus é a primeira determinação positiva do 855, ou seja, eu vou dar 2 voltas na circunferência e caio exatamente nos 135 graus.